não treinou ontem lá no Baenão, tá? A atividade foi lá no Estádio Olímpico do Pará. O gramado em grandes condições, né? Até para dar uma poupada também no Baenão, porque a situação lá não tá muito legal, tá meio desgastado o gramado. E os jogadores aproveitam também e dão aquela ambientada. Expectativa para esse jogo do Remo contra o Palmeiras, senhores. Será que o Condé vai fazer alguma mudança nesse time? Porque a gente tem aí o retorno do Vitor Bueno, né? Ou aí, o Condé deve mudar ou não o time? Com o Vitor Bueno à disposição. Que Vitor Bueno estará à disposição? É um Vitor Bueno já... Não, tá zerado. Tá zerado? Dá pra jogar. E só ia ser liberado 100%. Porque da última vez que ele foi liberado, ele sentiu logo quando entrou, né? Então eu tenho esse receio. Mas a pressa. Eu tenho esse receio justamente por conta disso. E acho que o Bueno tava com esse receio também. Falou ontem, ele poderia já jogar contra o Botafogo, né, João? Sim. Se ele com posse de bola. Ele não é esse time. Claro que tem jogo contra adversários que são mais frágeis. O Palmeiras vai lá, domina, tem a posse de bola. Mas não é a ideia principal de jogo do Palmeiras. O Palmeiras hoje, depois da atualização das últimas rodadas, o Palmeiras até a rodada antes contra o Santos, ele era o time que menos criava na Série A do Campeonato Brasileiro. Porque ele não tinha um volume de jogo tão grande. Só que ele era o time mais eficiente também. Porque a bola chega no pé do Flávio Lopes e ele tá fazendo gol. A fase dele tá mais ou menos assim. Então é um time que ninguém vai questionar o nível técnico do Palmeiras, ninguém vai questionar o trabalho tático do Abel Ferreira, apesar de ele ser muito questionado pela torcida do Palmeiras, que por não ter um futebol bonito, o futebol do Palmeiras é muito eficiente. E é eficiente demais. Demais mesmo. É uma equipe que, se a gente for pegar todo o trabalho do Abel Ferreira, tem pouquíssimas derrotas comandando o Palmeiras principal, podemos dizer assim, porque teve jogo de Paulistão que ele usou um time misto. Para enfrentar o Palmeiras, acredito que o Remo, para esse jogo, a gente vai ter uma noção maior de como é o trabalho do Léo Condé. Eu digo isso porque, para enfrentar o Palmeiras, se a gente for escolher qual é o melhor Remo, e eu nem vou entrar na discussão com o Leonel Picos, o Elis e tudo mais, o melhor Remo é um Remo que tem o Vitor Bueno como peça principal na equipe, peça principal no meio de campo do clube do Remo. E o que ele vinha fazendo quando ele enfrentava adversários tecnicamente superiores? Ele poderia, por exemplo, ter começado o jogo, Michel, contra o Botafogo, com o David Braga no lugar do Zé Ricardo. O David Braga estava apto para jogar. Se ele quisesse um time mais ofensivo, ele poderia ter colocado o David Braga no lugar do Zé Ricardo, e o David Braga fazendo aquela função que o Zé Ricardo fez de marcar a saída de bola do Danilo, principalmente. Será que o Vitor Bueno, ele vai colocar o Vitor Bueno para ter essa função nesse jogo contra esse Palmeiras? Eu tenho algumas dúvidas, mas não me surpreenderia. Então, a minha impressão do Léo Condé é que muitas vezes ele escala o time baseado no adversário. Ele escala o time baseado no que o adversário vai fazer. Tem adversário que ele coloca um pouquinho mais de marcação por dentro. Tem adversário que ele coloca um pouquinho mais de marcação pelos lados. A gente lembra, não deu certo, mas contra o Bragantino ele vai com Marcelinho e Matheus Alexandre na direita, para travar o Juninho Capixaba, que atacava muito. Já contra o Bahia ele coloca Pikachu para marcar o Juba, porque o Juba centraliza, diferente do Capixaba, que atacava mais aberto. Então ele em vários jogos ele fez essas mudanças baseando-se no adversário. Contra o Palmeiras, se ele colocar o Vitor Bueno no banco, eu não me surpreenderia. Porque contra o Palmeiras, tu não pode deixar os volantes do Palmeiras livres para marcar. E será que vale a pena tu colocar o Vitor Bueno para marcar os volantes do Palmeiras, que teoricamente seria a principal função dele dentro de um jogo como esse? Então, essa é a minha dúvida. Mas eu acredito que ele vai colocar um time para tentar jogar um pouco mais de responsabilidade pro Palmeiras. Falar assim, olha Palmeiras, não é tu que quer que a responsabilidade fique comigo para tu usar na transição? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou te dar a bola e eu vou usar a transição. Porque eu sei que a tua transição é muito forte. Eu sei que teu ataque organizado é forte também. Mas com certeza, a transição do Palmeiras é muito melhor do que o ataque organizado do Palmeiras hoje. Porque para puxar contra-ataque, tem ali o Alan, tem o João Arias.
E quando o Arias e o Alan pegam a bola ali pra fazer fila... do André, da galera o que o Remo não pode fazer, cara, eu acho que esse jogo do Remo tem que ser muito cuidadoso, tá? O Remo vai ter que ser muito cauteloso pra não deixar esses dois caras que eu acabei de falar em situação de mano a mano. Porque se deixar, meu amigo, já era. Não pega de jeito nenhum. E depois que abrir o espaço... é muito difícil o Palmeiras perder o gol. É muito complicado. A gente não tá falando, por exemplo, aqui que o Palmeiras é o Real Madrid, mas a gente sabe a competência desse time do Abel. Então o Remo não pode dar contra-ataque, não pode deixar o Palmeiras em situação de mano a mano. Esse Remo vai ter que ser muito frio no domingo, hein, o Michel? Sim, com certeza. Muito, muito frio. Frio e calculista. Dentro do que o Matheus estava falando, que eu concordo com tudo, se eu já entendi o que o Condé quer de jogo pro Remo, ele vai manter o mesmo time. O Vitor vai no banco. Se eu entendi o que ele quer, ele vai manter o mesmo time. Por quê, Michel? Porque a entrada dos 3 volantes ali, com o Zé Ricardo mais à frente, é simplesmente para ele bloquear e ter um poder de marcação maior sobre os volantes da equipe adversária, que às vezes comandam a saída de bola e o jogo eles são o motor do time, né? No caso do Bahia, era o Jean Lucas com o Caio Alexandre, né? E o Eric também. E o Juba centralizando. Então, colocar essa peça ali com um poder de marcação maior, no caso do Palmeiras, é fundamental. É até mais fundamental. É fundamental, porque se você deixar o Marlon com o Andréas livres ou só cercar por ali... Lembrando que o Arias centraliza muito também o jogo. Os caras vão andar com a bola e é baile, não sei se vai jogar, mas tem Maurício também, que quando joga centraliza bastante o jogo também. Mas enfim, independente que ele botar o sistema de jogo passa por ali, né? Então assim, e outra, tem um detalhe muito importante, que já era para ter tocado contigo sobre isso daí, que é a questão do Pikachu. O trabalho que o Pikachu faz taticamente no Remo, ele chega a beirar a perfeição. Porque o Pikachu é um lateral de origem que virou um ponta. Era um lateral ofensivo que vira um ponta. E hoje no Remo, ele joga ali posicionado, mas quando o Remo tá sem a bola, ele fecha de tal forma no meio de campo. Sim. Ele não fecha ao lado do meia, ele fecha mais atrás ali. Normalmente ele usa o Pikachu, por exemplo, se o adversário tiver ou um lateral ou um volante que ataca naquele setor que eles chamam de meio espaço ali da esquerda, que seria a direita do Remo, o Pikachu ou marca o cara individual, que é o que ele fez com o Juba, e que é o que ele fez no começo contra o Alex Telles, esse jogo agora contra o Botafogo, que o Alex centralizava um pouquinho e o Pikachu acompanhava. Aí quando ele saía, vinha ali o volante, me fugiu o nome do Botafogo, que era o volante daqui, e o Pikachu continuava ali, que era para proteger esse espaço. Então ele protege esse espaço aí que o Michel tá falando. E aí, o torcedor entender, quando ele estiver no estádio, você vai ver com o Remo sem a bola, normalmente, se for esse time, né? A linha de 4, com os 4 defensores, por vezes até o Zé Wellison descendo para fazer uma linha de 5, mas nem sempre ele desce. Ele fica entre as linhas. Ele fica ali. E aí você vai ver uma linha de 3 com o Zé Wellison, Patrick e Pikachu. E o Zé Ricardo mais à frente um pouco. E os 2 atacantes lá, com o Aleph e o Jajá. Normalmente equilibra assim, né? E aí você tem a saída rápida. Nesse último jogo, Michel, ele até muitas vezes ele defendia em um 4-4-2. Só que normalmente quando o time joga com 2 pontas, o que ele faz? Desce os 2 pontas e bota o 10 para marcar com o atacante. Nesse não, o Pikachu descia para fechar a direita. Isso. Aí ficava Zé Wellison, Zé Ricardo e o Patrick um pouquinho mais para a esquerda. E os 2 fechando, aí já e Manga lá na frente fazendo a linha de pressão. E sendo que aí ele, com essa linha de 4, ele tem a possibilidade do Zé ou de um volante sair para dar um embate. Enfim, o Patrick fica. É um sistema muito interessante. Pode não ser do agrado de todo mundo. E num espaço curto funciona, mas quando alarga, para mim tem um grande problema. Esse vai ser o problema. Então, para esse jogo específico, como o Matheus disse, que ele monta aparentemente em virtude do adversário,
Pra mim, o ideal é ele deixar o Vitor no banco. O meu time tem o Vitor Bueno como titular. Mas nesse jogo, o sistema que ele adotou contra o Bahia, que já deu provas que deu certo, e foi um sistema bem parecido contra o Botafogo, eu faria a mesma coisa. E o torcedor vai ter que ter a paciência e ir pro estádio com consciência de que o time vai para esse jogo aí e vai sofrer bastante. Sofrer no sentido de que o Palmeiras vai fazer pressão e vai ser normal. E a torcida vai ter que defender junto com o time, cara. É entender o que você tem. Entender a situação do jogo. Entender a situação do jogo. Entender a situação do jogo e saber que você está jogando contra uma das melhores equipes do continente. Do continente, Então, do mundo. E que sabe o mundo mesmo, porque foi lá no Mundial e fez bonito. Sim. Então, bateu de frente de igual para igual. Então, vai ser um jogo muito difícil. Logicamente que o Palmeiras é o favorito da partida, mas não é impossível. Impossível não é. Ele é o favorito, mas impossível não é. Como diz nosso querido João Vanderlei, não sabia que era impossível, foi lá e fez. Verdade. O Coelho, o meu compadre, sempre fala isso. Não sabe, quando eu fazia uma merda, né? Não sabendo que era impossível, tu foi lá e fez. Verdade. Vamos ouvir o Aleph Manga. Ele falou antes dessa partida, né? Ele que voltou a fazer gol, marcou contra o Botafogo. E ele falou sobre essa expectativa para enfrentar justamente o Palmeiras no final de semana. Vamos ouvir o Manga. Agradecer a Deus, acho que pelo gol que acabou acontecendo ali no segundo tempo. Acho que é trabalho no dia a dia, né? Sempre que eu venho fazendo nos treinamentos, enfim, e sabia que ia ter a oportunidade, e essa oportunidade chegou no sábado e graças a Deus pude concluir em gol. Mas eu acho que o mais importante foi a vitória do grupo ali, né? Eu sabia muito bem que nesse jogo de sábado era um jogo muito importante para mim, porque... Mas ajuda a amenizar um pouquinho aquela pressão que você atravessava, Manga? Não, sim, acho que a pressão é com todos, não é só comigo. Acho que todos os jogadores de futebol têm que carregar essa pressão. A gente sabe o clube do Remo, né, que a gente carrega no peito, né? Esse clube é gigantesco, então a gente sabe da pressão que a gente carrega, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer um grande resultado fora de casa, que foi o primeiro jogo que a gente precisava ganhar fora de casa, e conseguimos, né? Não foi fácil, mas acho que dar parabéns para todos os jogadores, os atletas que estiveram dentro de campo, porque todo mundo se doou, se entregou, e graças a Deus a gente conseguiu um grande resultado fora de casa. Difícil. Tá aí o Manga, né? Falando sobre também o resultado recente do Remo contra o Botafogo, que dá moral também, de certa forma, para enfrentar o Palmeiras. Olha só, informações do Verdão: o Palmeiras tem 2 grandes desfalques, né? O Piquerez tá fora, inclusive, até da Copa do Mundo, se machucou pela seleção uruguaia, lateral esquerdo, e o Vitor Roque fez uma cirurgia no tornozelo direito, ele também está fora desse jogo. O Palmeiras, que entrou em campo contra o Sporting Cristal, tinha o Carlos Miguel no gol, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur na defesa, meio de campo com Andreas Pereira, Marlon Freitas, Alan e o John Arias, e no ataque Ramon Sousa e também Flaco Lopes. Esse Sousa tá jogando demais. Demais. Chegou aqui, não estava se adaptando, mas de umas 3 semanas pra cá o cara tá arrebentando. Tem que ter cuidado com ele. E até em relação a esse time do Palmeiras, contra o Santos o Sousa foi reserva, né? E o Alan também. E o Alan também. Aí ele foi com o Maurício. E ele mudou, né, o time, ele foi ali com o Lucas Evangelista e Marlon no meio de campo. Ele deu uma segurada. Mas ele colocou o Sousa durante o jogo, e quem pode ir pro 3º jogo seguido, que seria um recorde, é o Paulinho. Todo mundo esperando que o Paulinho volte, cara. Não deve ser titular, mas provavelmente vai ganhar minutos aí com a equipe do Palmeiras. E a galera até viu uma discussão da torcida do Palmeiras recentemente. Pô, Paulinho não jogou nada e tudo mais, foi uma contratação errada, mas o Paulinho tem um contrato, se não me engano, 5 anos. Ele tem 25 ainda. Então ele tem muito tempo pra jogar pelo Palmeiras aí. Os caras fizeram uma arte com o Paulinho de jaleco, um diploma, dizendo que ele concluiu a faculdade de medicina. Né? Ele que só fez 18 jogos pelo Palmeiras desde o ano passado, mas fez o gol no Mundial, né? Que contra o Botafogo, né? Se a gente for pegar a média ali, ele
pagou metade já do que o Palmeiras investiu nele só com aquele gol. Ó, É pouco, mas é um grande jogador, cara. Eu gosto dele. O Palmeiras tem viajado bastante, tá? Nos últimos 4 jogos fez apenas um em casa contra o Santos. Vem de 2 empates e 2 vitórias. Viajou para enfrentar o Bragantino, depois para o Paraguai para enfrentar o Cerro pela Libertadores, jogou contra o Santos e São Paulo e depois viajou para o Peru para enfrentar o Sport Cristal. E tem mais 2 jogos fora de casa, o Remo e depois a Jacuipense. Só que essa semana ele deu folga para os jogadores, 2 dias de descanso para os jogadores. E aí eles voltaram a treinar hoje e amanhã. Então ele faz isso com Por frequência. isso, pelo jogo, depois do jogo contra o Remo ser a Jacuipense pela Copa do Brasil, Tá morta já, acredito né? 3-0. que vai deixar para poupar só contra a Jacuipense. Ele deve vir com força máxima contra o Remo. Da mesma forma, Vem força máxima. ele reclamou bastante depois do jogo lá no Peru, justamente com questão de calendário, né? Ele precisou dar um respiro para os jogadores Todo dia ele reclama e ele tá certo. Mas ele deu até uma declaração forte. Vamos ver aí o Abel depois do jogo contra o Sporting Cristal. Eu desde que cheguei ao Brasil, desde 2020, falo sempre da mesma coisa. No mínimo, 3 dias e jogar ao quarto. O Palmeiras, e desafio aqui vocês que são da mídia, olhar para os calendários do Palmeiras e das outras equipas, porque quem ganha o calendário ganha o Brasileirão. Quem ganha o calendário ganha o Brasileirão. A nossa direção não quis falar, mas eu falo. Nós pedimos para adiar o jogo, para antecipar o jogo do Red Bull Bragantino e da Copa, e foi-nos negado. Foi-nos negado. Nós vimos com 2 blocos de 4 jogos seguidos de 2 em 2 dias. Eu faço a pergunta à mídia, que é a mídia que critica o Palmeiras, e reconheço que às vezes vamos jogar mal. Com este, vamos jogar muitas vezes mal. Mas vai jogar o Palmeiras, vai jogar o Cruzeiro, vai jogar o Santos, vai jogar todas as equipas que estão, o Flamengo, e sobretudo nas segundas partes, depois quando começa a faltar energia. Tá aí, né? Se a gente às vezes reclama, o Remo tá jogando mal, o Paysandu tá jogando mal, é muito jogo um atrás do outro, tem que dar conta. Pô, imagina os caras aí. E o Cláudio Pinheiro aqui falou que por essa tese minha aí do Abel, se diminuir os jogos, tem que diminuir o salário dos jogadores. Não necessariamente. Porque se você diminuir os jogos e aumentar a qualidade do seu jogo, você vai ter mais gente no estádio, você vai ter um interesse maior das outras... Você vai ter mais qualidade de jogo. Mais qualidade de jogo. E aí melhora o teu O produto. restante do mundo pode olhar diferente para cá, você pode vender melhor seu campeonato. Esse argumento, eu acho que ele funcionaria mais pra Europa, porque é um negócio absurdo. Sim. De grana que muita Sim. gente ganha. Acho que pra cá não, acho que pra cá a gente tem a ganhar com qualidade de jogo, né, e tempo pra trabalhar, que a gente não tem tempo pra trabalhar. O treinador aqui no Brasil sofre muito isso e a gente vê nas nossas equipes. Se a gente, quando tá aqui, tá sofrendo, imagina os caras que estão no topo do topo. Senhores, um alento pro torcedor azulino. O último jogo entre Remo e Palmeiras aconteceu em 2003 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Foi o último encontro. Vamos colocar aí na tela, o meu querido Anete Neto, porque foi um dia histórico pro clube do Remo, né, que conseguiu vencer aquela partida. Vou colocar as imagens aí, pra gente ver até os gols pro torcedor azulino ficar animado pra ir pra esse jogo, né? O jogo foi lá no Mangueirão. Precisa de animação. Claro, pô. Já vendeu tudo, João. Hã? Já vendeu tudo quase. Já vendeu tudo? Não, o lado A já foi, o lado B tá pra ir. Esse time do Remo tinha Gilberto no gol, William, Sérgio, Valdemiro e Rogério Belém na defesa. Sérgio, olha. Tinha Chicão, Valdomiro e Moisés no meio de campo. Não, o Valdemiro é ponta. Valdomiro é ponta? Então tinha aqui ainda, completando, eu tô vendo aqui a ficha do jogo. Moisés, Márcio Belém, Jean, o Príncipe e Cristiano Alagoano. O Márcio volante, então Márcio e Chicão. Valdomiro na frente, deixa eu ver, Jean no meio, e era 4-4-2, né? Tem mais alguém aí. O Alagoano era... o Belém, né? O Alagoano era o mesmo Tiririca, Michel? Ou era Cristiano Tiririca. Cristiano Tiririca. Não, tinha o Tiririca e tinha o Alagoano? Tinha o Alagoano? Tiririca e tinha o Alagoano, se eu não me engano. Quem fez o primeiro gol do Palmeiras o Tiririca daqui. Foi o Pedrinho, tá? Quem fez o primeiro gol do Palmeiras. Aí depois... Pedrinho, presidente do Vasco? Presidente do Vasco hoje.
O Valdomiro empatou pro Remo de pênalti. Jogava depois muito. o Jean, na verdade, foi o Jean? Foi o Jean, né? Fez o Jean, gol da o vitória. príncipe. De falta. Valdomiro jogou no Remo e jogou no Paysandu. O Valdomiro. Cabeçudo. Baixinho, cabeçudinho, carequinha. Bom de bola. E ele começou como ponta e depois virou um 9, assim. Sim. Um dos primeiros a ser baixinho, assim. E fazer isso daí. Fazia muito bem. Muito bom jogador. Os primeiros não, né? Que tinha E o Palmeiras. Olha só o que o Marcos fez. Depois de Romário veio. O Marcos tinha acabado de ser campeão do mundo e ele quase tomou um gol ridículo, cara. Aí, ó. Isso Saiu foi que ano? 2003. Ano da Série B. Que ele recusa Manchester United. Ah, mas 2003. Que ano foi a. Não tinha Paysandu? acabado, foi. Paysandu na Copa dos Campeões foi 2002. e 2, né? Que foi logo depois Da Copa. da Copa. É isso? Isso. Quem tirou a invencibilidade do Marcos foi o Paysandu, diz aqui o Anete Neto. Acho que foi na Copa dos Foi, Campeões. aquele Albertinho gol. deu Albertinho. Dá-lhe um traço no zagueiro. Não lembro de quem foi o segundo Justamente. gol do. Diz que veio da Copa sem tomar gol e veio Acho que o do tomar Albertinho foi o terceiro, não foi? Foi. Eu acho que foi 3x1 o jogo. 3x1 o jogo, É, foi 3x1 o jogo. Esse jogo aí foi 2. Vocês têm alguma memória 2 a 1. especial aí né? desse jogo? 2x2 ou 2x1? 2x1 2x1 o Remo. 2x1 pro Remo, né? Não. Memória o quê? Eu tinha 7 anos. Michel que já era cavalo. Esse já jogo beijava aí, até cavalo, esse jogo né? aí eu tava, pô. Já beijava até Qual cavalo. é a na sua época. memória desse jogo, Michel? Cara, é porque assim, antigamente, quando a gente tinha um grande time vindo a Belém, Era normal. não importa se tu era Torcia pra... torcia pra um, torcia pro outro, tu ia assistir. Eu cansei de ir pra jogo, né? E contra o Ceará, contra o Vitória, não sei o quê. Independente se for Paysandu, se for Remo, se for Tuna, de ir pro estádio, assim, sabe? Era bem legal. Era bem por legal. isso E que o dava meu pai 60 mil. meu pai era fã de futebol, Sim. né? Então, tipo, quando tinha jogo assim grande, a gente se metia em tudo que é jogo, cara. Todos os jogos a gente ia. Esse jogo foi muito, muito interessante. Era muito difícil de chegar ao Mangueirão, né? É muito difícil de até hoje. até hoje, né? Mas hoje, acredite que tá hoje bem dá melhor. pra ir, hoje dá pra... Acredite que tá bem melhor hoje. Tá estruturado, tem uma condição melhor de conforto, enfim. Mas que bom, cara. Que bom que a gente tá revivendo tudo isso novamente. Espero que a gente consiga... Espero que o BRT abra domingo pra galera chegar. Por favor, Senhores, gente. voltando a falar aqui do jogo de domingo mesmo, qual vocês acham que vai ser o Remo? O Juju vai falar, só que o Clerli, eu acho, o Diego, falou aqui que o Rogério Belém é o melhor jogador que já vi no meio de campo do Remo. É engraçado isso, que os nossos craques eram daqui. Sim. Entendeu? Cara, o Rogério Belém é um monstro de jogador. Impressionante, cara. Os nossos craques eram daqui. Sérgio na zaga. Porra. Tu é Sérgio jogou nos doido, 3, né? cara. Jogou bem nos O 3. Sérgio fez história nos 3, campeão nos 3, enfim. Não, ele tem acesso pelos 2, né? Na verdade. Sim. Ele tem acesso pelos 2. Não, eu acho que ele é campeão brasileiro pelos 2, se não me engano. O Sérgio. Foi campeão pelo Remo. Eu não lembro dele. Brasileiro, e campeão pelo Paysandu também, brasileiro. Enfim, que a gente volte, né? Tomara que a gente tome vergonha na cara e agora a gente volte a ter esses meninos aí brilhando com as nossas camisas. Vamos falar do jogo. É verdade. Qual vocês acham que vai ser o time pro jogo? Escala em o Remo pra domingo. O mesmo. Rangel, Marcelinho, Marlon, Chamba e Mike. Zé Wellison, Patrick e Zé Ricardo. Pikachu, Jajá e Aleph. E aí, Mataus? Acredito que é isso também. Até porque se eu fosse fazer uma mudança para colocar o Vitor Bueno, eu
Dentro desse time, tiraria, se fosse tirar alguém, tiraria o Pikachu, por exemplo, pela função que ele exerce. Manteria a estrutura do meio de campo. Mas hoje não dá para tirar o Pikachu, porque ele tá fazendo bem a função dele e tá servindo ao que o Remo precisa. Ele tem qualidade, tem o lance, se eu não me engano, é o primeiro gol do Remo. Neto, coloca só a gente aqui na tela, por Botafogo. O passe sai dele pro Jajá ali não, foi um outro jogo, me fugi agora, acho que foi contra o Bahia. Ele dá um passe pro jogador na ponta esquerda que cruza pro outro lado para sair o gol. Então ele tem essa capacidade também de ajudar no ataque, na construção média, na construção inicial, mas de resto, eu não vejo ele mudar. Eu não vejo o Léo Condé mudar a estrutura para essa equipe, mas eu ainda questiono muito a titularidade do Zé Ricardo. Não sei se vale a pena pelo que ele quer fazer e pelo que o Remo pode fazer na Série A do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo você questiona? Como um todo, questiono. E para esse jogo? Eu apostaria no Vitor. Pico. No Pico? No Pico? Para aumentar o poder de marcação ali, né? No lugar do Zé. E aí trancaria mesmo o meio de campo, sem necessariamente fazer uma linha muito alta. Porque pro Zé, teoricamente o Zé está marcando mais alto para o Zé marcar a saída de bola dos caras, a construção inicial. Eu abandonaria isso, marcaria do meio de campo para trás e daria mais liberdade para os 2 pontos e para o centroavante. E aí tu tendo o Pico no meio de campo, tu dá mais liberdade até para o Zé Wellison dar o passe. Quem sabe arriscar um pouquinho mais, conduzir a bola e dar um passe pro jogador. Não é impossível, porque ele pode fazer Zé Wellison e Pico. Sim. E o Patrick fazer mais o papel que o Zé Ricardo faz. Assim, sim. não é a mesma intensidade de marcação, mas... Não é no mesma altura que tu vai marcar, mas tu pode marcar até melhor, talvez. Marcar mais de baixo. O Júlio Soares mandou R$5 aqui, falando o assunto principal fica sempre por último, dizendo Remo e Palmeiras 2026, Brasileiro da Série A. Um grande abraço pra você, viu, Júlio? Olha só, eu cometi um erro aqui na edição, tá? E agora vamos corrigi-lo. A gente não tinha mostrado os gols do Remo. Eu pensei que tinha colocado os gols do Remo. Mas então tá foi aí, culpa sua? Foi culpa minha, tá? Eu admito. Você só tirou os gols e deixou Só tirei os gols do Remo na hora de... Eu pensei que eu tinha colocado, mas não. Então tá aí, ó. Os gols do Remo da vitória. Gol do Valdomiro de pênalti. Olha aí, ó. Bela cobrança do Valdomiro. Pela carequinha já deu pra ver. Camisa 10. Olha só, cara, 2003, né? Pra gente ver legal. Como mudou também o Mangueirão, né? Esse Mangueirão tinha sido recém-inaugurado, verdade. Ó, jogada pela direita, tentativa de caneta. Quem foi que deu essa caneta aí, Michel? Acho que foi o Rogério. Foi o Rogério? Ele mesmo, ó, camisa 7. Rogério Belém. Rogério. Rogério jogava muito, cara. Rogério jogava muito. E jogou muito esse jogo. E o Jean vai bater a falta com a falha do Marcos, mas é aquela bola venenosa, né? Que também dificulta pro goleiro. Alex, 2-1 pro Remo. Acho que era o Alex ali. E foi logo no início do segundo tempo, cara, com 1 minuto Alex de jogo. não tá nesse jogo aí? Tá. Qual Alex? Cabeção? Alex Cabeção, acho que não. Não, 2003 é o Cruzeiro ainda. Cruzeiro, né? 2003 é Cruzeiro, fazer o... O Alex jogou Palmeiras 99 e 2000, cara. Isso foi antes. Faça a pergunta, meu amigo. Faça a pergunta. Depois ele volta pro Palmeiras também. Não tava o Paulo Nunes no time do Palmeiras. O time da Série B, meu amigo. Orçamento baixo. O Barco só ficou porque ele tem amor ao Palmeiras, tá? Ele tinha uma proposta do Manchester United. O NetNet perguntou se o Paulo Nunes estava no Palmeiras de 2003. Pô. Não. Claro que não. No máximo de jogador bom aqui tinha o Pedrinho e o Magrão no meio de campo também. Correia, Fábio Gomes, Pedrinho, Alceu, Respeite Adão, Correia, viu? O Lúcio, Anselmo, Magrão e Thiago Gentil. Que legal. Técnico Jair Pisserni. E é Série B, né? A gente tá vendo um monte de jogador bom, falando um monte de nome bom. Não, mas comparado a times anteriores do Palmeiras aí nesse espaço de 10 anos... Esses caras aí jogariam Série A fácil hoje em dia. Alguns desses desceram com o Palmeiras. Jean, Rogério, Sérgio... Não, e pra deixar claro, tô falando aqui do Palmeiras, tá? Que o Palmeiras, esse time aí do Palmeiras... O Remo só não subiu porque não tinha tanta vaga. Senão o Remo tinha subido. Olha, a gente tá falando aí, esse time aí... Eu tô lembrando rápido aqui. Sérgio, Márcio Belém, Chicão e Rogério Belém. Tá falando 4 jogadores. 4 da terra. Que isso, cara. Meus amigos, e monstros bons. Palpites pra domingo. Agora quero ver. 0-0. 0-0? Morreu, frouxo. 0-0. Pipoqueiro. Michel.
Quero ver você. 1-1. É um canalha, né, cara? Não. Eu vou torcer muito pra ser 1-0 Remo. Mas eu acho que vai ser... Toda vez 2-1 Palmeiras. Tu vem com o resultado que tu vai torcer, tu vem com o resultado que tu acha, tu vem com o resultado que tu pensa, tu vem com... Não, mas aí eu vou falar o resultado que eu vou 2-1 torcer Palmeiras. também. Você passa 5x0 pro Remo. 2-1 Palmeiras. O resultado que eu torço é 1-0 Remo, E o que tu pensa? sofrido, e o que eu acho realmente que vai acontecer é vitória do Palmeiras. E o que cara. tu sonhou, Não tem qual muito pra onde foi? correr. Não sonhei com nada. E o que não. tu acha que o Michel acha? Porque vocês querem dar 4 palpites por jogo, assim fica fácil. Você Não, mas- acreditou no Águia e não vai acreditar no Remo? Também não É gostei uma disso situação aí. diferente, cara. Qual é a diferença? É o nível das equipes. O nível das equipes. Você não confia, então, Eu- em Iago Pikachu? Não, eu confio que eles podem fazer uma boa partida, mas, cara, a gente não pode esquecer do que tá do outro lado, né?